Tadvataya Namo. O Deus também está presente? Não, você cantar daí não tem como cantar. Só se for cantar. Já está então. Tá. Pode ser no chão. Pode ser leve também. Tá virado, né? Sim. É uma posição, olha. A gente vai dar continuidade à leitura do Mahavajnava Grantha, sem precedente, de Brihad Bhagavatamrita, de Srila Sanatana Goswami Pad, com comentários também do próprio Srila Sanatana Goswami Pad, que se chama Digdarshin Tika. E esse comentário também vem com o Bhavanuvada, assim, comentário do nosso querido Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. E Bhavanuvada significa assim, o fato de um acharya com o nosso Gurudeva, que vai dar o significado íntimo, o significado secreto do comentário de Srila Sanatana Goswami, que por sua vez está dando o significado secreto dos versos do Srimad Bhagavatamrita, que por sua vez é chamado de o néctar essencial do Srimad Bhagavatam. Então a gente também gostaria de ler o Mangalacharana do próprio Srila Sanatana Goswami Pad. Shrimad Chaitanya Devaya Tasmai Bhagavate Namaha Yadrupa Mani Mashitya Chitram Ityatya Ayam Jadaha. Acho que não está pegando aqui. De repente vai elaborar no chão mesmo, né? Botar no chão com o nível aqui. Tá certo? Shrimad Chaitanya Devaya Tasmai Bhagavate. Está pegando? Será? Era melhor ficar mais próximo do... Shrimad Chaitanya Devaya. Então, primeiro, o Srila Sanatana Goswami está mencionando o nome de Shri Chaitanya Deva. Tasmai Bhagavate Namaha, que é a suprema personalidade de Deus, e por isso eu presto reverência a ele. Depois, Yadrupa Mani Ashvitya. Ashvitya, eu me refugio, ou refugiando-se nessa joia Mani da Rupa de Mahaprabhu e também na joia que é Shri Rupa Goswami Pad. Então, refugiando-se nessa Rupa, mesmo uma pessoa obtusa como eu também pode dançar impressionantemente no palco da narração deste livro, que é o Shri Bhagavatam. Esse é o Mangalacharana. Então a gente já está lendo, na sequência, a gente está lendo o verso, se está tudo certo aqui na minha marcação da página,
A gente está no verso 60, é isso? Do primeiro capítulo? Parece que agora alguém tirou da página. Tirou o que ele estava no lugar diferente. Quem? Não estava no lugar diferente do original que ele fez. Alguém tirou, né? Deixa eu ver se eu localizo. Pode ser que pode me ajudar a localizar. Então, vamos recapitular aqui para a gente localizar. Porque nessa fase do capítulo 1, chamado Vairagya, Parikshit Maharaj está começando a narrar a história de um brahmana que era pobre e ignorante, e que tinha nascido numa cidade chamada Pragjyotishapura. Pois é, ele, apesar de ser um brahmana, ele ignorava, ele não tinha conhecimento do Shastra. É como tem também aquela história do brahmana que é analfabeto, né, que ficava com o Bhagavad Gita na frente dele de cabeça para baixo. Mais ou menos assim. Ele tinha nascido também em Pragjyotishapuri, que é uma cidade presidida por uma Devi chamada Kamakya Devi, que é Durga Devi. Então, esse Brahmana, ele, todo dia, assim, com muita fé, ele adorava Kamakya Devi em busca de riqueza e opulência materiais. E ele fazia isso de tal maneira, assim, com tanta dedicação, que Durga Devi ficou satisfeita. E aí o que aconteceu? Ela apareceu uma noite que estava dormindo, ela apareceu em sonho para ele, e ela deu para ele o Gopal Mantra de 10 sílabas. E ela falou para ele cantar aquele Gopal Mantra todo dia sem falta, cantar constantemente o Gopal Mantra. E ele, apesar, mesmo sendo um brahmana, apesar de ser ignorante, ele começou a cantar conforme a instrução daquela que se tornou sua Guru Mataji, né? E pelo poder do Gopal Mantra, ele começou a ter várias experiências, né? Como a Didi falou várias vezes, assim, que a gente pode falar Shastra, a gente pode falar, repetir as palavras de Gurudeva, mas se a gente não tem a experiência, como é que pode, né? Se a gente não tem a experiência mesmo, o Harikatha que a gente dá não tem força, não tem o poder de transformar os corações das pessoas que estão ouvindo. Então ele estava, mas no caso ele tinha recebido aquele mantra diretamente de Durga dele, né? A esposa do Senhor Shiva, o próprio Mahamaya, né? E aí a primeira coisa que aconteceu na experiência dele cantando aquele mantra com concentração, com fé, foi que ele perdeu o interesse no objetivo original de ele estar adorando Kamakya Devi, que ele queria obter benefício material. E aí, ele, além de perder interesse naquele objetivo que ele queria alcançar, aquele objetivo temporário, ele também experimentou paz no coração. Então esse foi o primeiro resultado dele seguir a ordem de sua Guru Mataji, Kamakya Devi. O segundo resultado foi que, você lembra, Kunja? Foi? Assim não assistiu. O segundo resultado foi que ele começou a desenvolver renúncia, e por isso ele abandonou a família, né? Por isso que o capítulo 1 chama-se Vairagya, que o capítulo 1 vai contar a história da renúncia deste Brahmana, também vai mostrar a revelação de Parikshit Maharaj, como que ele renunciou ao seu reino, que é o reino mais opulento de todo o planeta, né? E também vai contar a história de renúncia daqui a pouco do personagem, entre aspas, principal da obra, do segundo canto, que é Gopakumar.
E aí quando ele renunciou à família, quando ele se afastou da família, o que aconteceu com ele? Ele se tornou um bhikshu, né? Ele se tornou um parivraka bhikshu, um peregrino mendicante. E aí, se ele é um peregrino, se ele é um mendicante, por ele ser peregrino, ele vai estar viajando para os tirtas, né? O peregrino não vai viajar para uma cidade onde não haja uma deidade adorável, onde não haja lugares sagrados, para ele se purificar. Então, ele começou a viagem dele, e qual foi o primeiro lugar? Que ele saindo da cidade dele, o primeiro lugar onde ele foi parar foi o... Não, o primeiro lugar foi Ganga Sagara, que é o lugar, a confluência da Ganga Maí com o Oceano Índico. Sagara, Oceano, Ganga Maí. E lá ele encontrou o primeiro grupo de sadhakas, de brahmanas, nessa história dele, agora como mendicante. E esse grupo de brahmanas, eles eram karmakandis, porque eles praticavam muitas atividades piedosas baseadas no Karmakanda Shastra, para eles poderem alcançar os planos celestiais. Então o que aconteceu com o Brahma? Porque a gente sempre tem que se lembrar que esse Brahma ele tinha um sadhana dedicado. Então ele estava visitando esse primeiro lugar na nova experiência dele agora como renunciante, né? E aí ele continuava cantando constantemente, continuava cantando Gopal Mantra, que como Srila Sanatana Goswami e Srila Gurudeva explicam, assim, como é que ele fala? Ele fala uma coisa muito linda sobre o Gopal Mantra. Ele fala uma frase que, para definir este Gopal Mantra, sei que está numa página ali. Aqui. Porque o Tara dele está ouvindo, né, a conversa, está ouvindo o discurso do seu filho, Parikshit Maharaj. E aí Srila Sanatana Goswami fala assim, talvez ela questione, depois de adorar Devi, como é que ele se livrou do desejo de riqueza? Você lembra? Que ele se livrou do desejo de riqueza. E em resposta, Shri Parikshit Maharaj diz que aquele mantra é a forma absoluta do tesouro infinito. O Gopal Mantra. A forma absoluta do tesouro infinito. Por isso, quem o obtém tem todos os seus desejos automaticamente satisfeitos. Então, como Srila Gurudeva e Shri Padma Maharaj às vezes falam, né? Assim, quando você acaba de tomar prachada, que o seu estômago está cheio, né? Que você mata a fome, você experimenta uma satisfação que está explicado aqui neste verso, né? A satisfação dos seus desejos. Todos os seus desejos vão estar satisfeitos. Né? Porque você está com a pancinha cheia. Então, esse mantra, ele tem um dos resultados de cantar esse mantra é que todos os desejos de quem o canta são satisfeitos. Né? Gopal Mantra. Da mesma forma, a gente sempre é alertado sobre os desejos que a gente está alimentando no coração, porque se a gente canta Harinam e tem desejos mundanos, desejos de obter recompensas pessoais, Harinama com certeza vai nos dar. Então tem que estar sempre atento para cantar com a atitude correta, né? Com a atitude voltada para a meta suprema. Então ele foi ele estava ali, mas aí pelo poder do mantra ele se deu conta de que o que aqueles brahmanas estavam fazendo, aquelas atividades ritualísticas todas que eles estavam praticando, estavam apontando para uma meta diferente da meta do mantra, porque a meta do mantra está ligada
ao Istadeva do mantra, né, que é a deidade adorada, a deidade que preside sobre o mantra, que é a Madana Gopalji. Então, por conta disso, ele resolveu continuar a viagem. E aí ele foi parar onde? Mesmo bastante? Ele chegou em Varanasi, Benares, Kashi, onde uma forma do Senhor Shiva é adorada pelos sannyasis Advaitavadis, né, pelos Mayavadis, que é, se lembra, Kunda? Vishveshvara. Vishveshvara é uma palavra, é um nome pessoal, né, que se refere a Mahadeva, Shiva Mahadeva, que significa que ele é o Ishvara do universo, Vishwa, né, ele é Sadashiva, então Vishveshvara. E quando ele chegou ali, ele ficou muito impressionado, porque os sannyasis que praticavam seu sadhana ali, eles eram muito sérios, eles tinham muito conhecimento do Shastra, mas esses sannyasis começaram a falar a filosofia Advaitavada para ele, né? E aí ele também, novamente pelo poder do mantra, do Gopal Mantra, ele pôde entender que havia uma discrepância entre a meta que aqueles sannyasis queriam alcançar e a meta que o mantra que ele tinha recebido de sua Guru Mataji podia dar para ele. E, se eu não me engano, deixa eu ver se só aqui, deixa eu dar uma coisinha aqui. Esse encaixe teve uma experiência muito especial. Aqui, por exemplo, nesse verso está dizendo, devido à reverência do Brahmana, a Kamakyadevi e a sua experiência de felicidade interna, ele não deixou de cantar o seu mantra. Passaram-se alguns dias e certa noite, num sonho, ele teve uma spurti, né, uma visão da deidade que preside sobre o seu mantra. Então, isso encaixa ainda, né? Ele, por um lado, ficou um pouco confuso, porque como ele era um brahmana ignorante, qualquer coisa que ele ouvia parecia muito interessante, né? Como um tolo, né? Qualquer coisa, eu quase dizer isso, né? Que uma pessoa tola, você pode perceber que ela é tola, porque qualquer coisa que tentem vender para ela em nome de conhecimento, ela compra, né? E o Prabhupada me dizia, como é que você pode saber que uma pessoa é tola? Quando ela abre a boca. Quando ela começa a falar, então dá para notar que ela é tola. Então, mas mesmo assim, porque ele tinha essa reverência, né, a Kamakyadevi, e ele estava experimentando, pelo cantado Gopal Mantra, ele estava cantando com dedicação, ele estava experimentando uma felicidade que ele nunca tinha experimentado antes. E por isso ele não deixou de cantar o mantra. Tanto foi que Madana Gopal fez o primeiro, como se diz, o primeiro aparecimento, né, para ele. E aí, quando a deidade que preside o mantra, Madana Gopal, apareceu para ele no sonho, a extrema beleza da deidade capturou o coração do Brahmana, ou cativou o coração do Brahmana, e o encheu de bem-aventurança suprema. A partir de então, afora o cantar do mantra, todas as outras atividades perderam o gosto para ele. Perderam o gosto, tá certo? Uhum. Ele passou a não sentir nenhum gosto por todas as outras atividades. E aí ele ficou confuso. O próximo verso diz que ele ficou confuso em relação aos seus deveres. Num estado de desespero, né, que acontece muito, o Gopakumar também vai passar várias vezes por essa situação. Ele fica confuso, e aí ele fica desesperado, e de tão desesperado ele desmaia, né, ele adormece. Também isso aconteceu com o Srila Chakravarti Thakur, né, quando estava à beira do Radhakunda, e ele tinha ouvido falar que o Kamagayatri tem 24 sílabas e meia, né, 24 sílabas e meia. Então ele não conseguia descobrir a fonte da referência a essa meia sílaba no Shastra, e ele entrou num estado de confusão tão grande, né, porque ele começou a pensar, mas meu Gurudeva me falou isso, meu Gurudeva
infalível, perfeita, transcendental, e ele, porque ele entrou nesse estado de confusão, ele resolveu amarrar, até a gente contou isso para setembro, amarrou uma pedra bem grande no pé dele, esperou que ninguém estivesse passando ali pelo lado da funda, ele ia esperar que ninguém estivesse passando pelo lado da funda para se atirar e se matar. Ele não conseguia imaginar viver apenas pensando que podia haver uma imperfeição no seu Gurudeva. Aí quando estava nesse profundo desespero, ele também deu uma dormitadinha, assim. E foi quando ele dormiu, apareceu para ele nada mais nada menos que o Shakyamuni de Nishimati e revelou para ele a Upanishad, onde estava revelada aquela meia sílaba do Kama Gaya. Então, da mesma forma que ele adormeceu, e aí o que aconteceu? Quem se lembra? Ele teve um sonho, quem apareceu? Não só o Durgadeva, apareceu Shri Mahadeva pessoalmente. E ele deu uma ordem. Isso é outra coisa que vai ser recorrente ao longo da história de Gopakumar. O que ele falou? Ó seu tolo, Shivaji falou. Porque esse Brahma estava pensando em aceitar sannyas Mayavada. Né? Aí Shivaji falou assim, ó seu tolo, você não deve tomar sannyas. Vá rapidamente para o distrito de Shri Mathura. Ali em Shri Vrindavana, o seu desejo certamente será satisfeito. Então, ouvindo aquilo, o Brahma ficou muito ansioso para ir para Mathura. E ele foi repetidamente cantando Mathura, 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 Mathura. Ele ia cantando assim direto. Mathura, Mathura. Ele andou na direção de Mathura, mas no caminho ele chegou numa cidade chamada Isabel. Ele chegou em Prayag, que é chamada de Tirtharaj. Por que se chama Tirtharaj, Prayag, Madame? Prabhupada fez lá. Mas tem um motivo especial para ser Prayag. Oh, está chegando lá, está ficando quente. Prayag é Tirtharaj, e é muito atraente porque ali Jamuna se refugia na Ganga, ao encontro desses dois rios. E ali o Brahma testemunhou assim, a presença de milhares de sadhus Vaishnavas. Muitos sadhus Vaishnavas, eles ficou assim maravilhado. E eles estavam todos ocupados fazendo sadhana bhajana, cantavam, prestavam reverências, faziam glorificações, cantavam o santo nome, tocavam instrumentos, dançavam. Era um festival constante, todos os Vaishnavas. Alguns choravam em êxtase de amor divino, outros se lamentavam. Aí quando chegou ali, ele testemunhou que era uma enorme celebração dedicada à adoração ao Supremo Senhor Vishnu. Aí o outro verso diz: admirado com aquele cenário, com aquela cena, o inocente e ignorante Brahmana dirigiu as seguintes palavras aos santos Vaishnavas: ó cantores, ó recitadores de orações, ó pessoas que oferecem reverências no chão, ó músicos, ó dançarinos, ó pessoas que exclamam os nomes de Rama e Krishna, ó pessoas que estão chorando, ó vocês que estão adornados com belas tilakas e usando belas guirlandas, por que vocês não param com essa música tumultuosa por um momento? Aquietem-se e digam-me o que estão fazendo, a quem vocês adoram com tanta reverência. Então, no comentário, um comentário muito lindo, Srila Santa Goswami Pad e Srila Gurudeva dizem que esse verso está demonstrando a ignorância do Brahmana, porque ele está se dirigindo àqueles Vaishnavas por aspectos externos que ele está vendo, né? Então, em vez de chamá-los de Vaishnavas, ele os chama de cantores, de recitadores de orações, prestadores de reverência, né? Então, esse é
é um sintoma da ignorância daquele Brahmana. E também Srila Sanatana Goswami revela que ele não tinha ouvido falar, que ele não tinha ouvido falar de Harinama ainda. Ele não conseguia fazer um elo entre o cantar dos Brahmanas e o santo nome, que era o objeto do canto, né? O Brahma não sabia que suas canções, orações e assim por diante continham verdades espirituais sobre o Senhor Supremo. E por isso ele percebeu o canto daqueles santos como se fosse mera cacofonia. Como a gente no Brasil diz, assim, o que você está falando para mim é grego. Parece que você está falando grego. E por isso ele se dirigiu aos Vaishnavas, depois de também observar que eles estavam vestidos de uma maneira muito digna, né? Que eles estavam vestidos para uma grande celebração. Roupa limpa, bonita, né? O que vocês estão fazendo? Perguntou ele. A quem vocês estão adorando com tanta reverência? Os Vaishnavas talvez tenham respondido. Isto não é apenas um passatempo curioso, ou um divertimento curioso nesse caso. Pelo contrário, nós estamos adorando a deidade. Por isso, o Brahma perguntou, e por que vocês estão fazendo isso? E que deidade é essa que vocês estão adorando com tanta honra? Aí acho que agora a gente... esse verso também me lembro que a gente leu. Que, assim, qual foi a reação daqueles Vaishnavas, né? Houve duas reações diferentes. Ouvindo as palavras do Brahmana, alguns deles começaram a rir dele. Então, a primeira reação. Eles começaram a ridicularizá-lo, dizendo, seu tolo, fica quieto, cala a boca. Em contraste, outros Vaishnavas santos, que tinham uma disposição afetuosa para com os caídos e perversos, começaram a lhe falar o seguinte. Aí agora a gente vai ler o que os Vaishnavas, por alguns versos, os Vaishnavas vão falar, catar o Brahma. Então, Shiva Vaishnava Uchuhu Ayevi Prajajanasi Nakinchit Bhatamudadhi Vishnu Bhaktan Punarmaivam Sambodhaya Najaupachar. Os Shiva Vaishnavas disseram, ó filho de um Brahmana, parece que sua inteligência é muito obtusa. Você não sabe de nada? Estes são todos devotos de Shri Vishnu, e você nunca jamais de novo deve se dirigir a eles dessa forma, ou falar com eles dessa maneira. Aí Srila Sanatana Goswami dizem, os Vaishnavas dizem, ó Vipraja, ó você que nasceu de um pai Brahmana. Você pode ter nascido numa família de Brahmanas, mas sua inteligência é obtusa. Por causa disso, os elevados, ou Uttama Vaishnavas, misericordiosamente o instruíram, usando palavras tais como Vishnu. Você não deve se dirigir aos devotos de Vishnu, os chamando de ó cantores, ó oferecedores de orações, e assim por diante. Além disso, não faça mais isso de mandar que eles fiquem calados e que parem de fazer uma confusão, como é que ele falou aqui? Parem de fazer um som tumultuoso. Então, aí o verso 62. Bhagavantam ime Vishnum, aí os Vaishnavas continuam falando. Bhagavantam ime Vishnum nityam vayam upasmahe guru gihita dikshaka yata mantram yathavidhi. Ó Brahmana, todos nós aceitamos Diksha, iniciação espiritual, de nosso Guru. Deste modo, segundo os nossos mantras respectivos, todos nós adoramos Shri Vishnu da forma apropriada. Comentário. Por que o Brahmana talvez questionassem? Que tipo de devotos de Vishnu vocês são? Os Vaishnavas falam este verso começando com
Bhagavatam Ime. Eles dizem: ó Brahmana, todos nós estamos adorando Shri Vishnu segundo os regulamentos apropriados, ligados aos nossos mantras individuais. Nós recebemos iniciação espiritual de Shri Guru. Esta afirmação dá a entender que, palavras dos Vaishnavas, você não recebeu o Diksha de Shri Guru, e como resultado disso, embora você esteja cantando um mantra, ainda assim o conhecimento da verdade transcendental, Tapa Gyana, não se manifestou rapidamente para você. Aí eles vão continuar falando: Shri Shima Tanum Kechit Raghunatham Tathapare Eke Gopanamiki Evam Nana Rupam Dujotama. Ó melhor dos 2 vezes nascidos, alguns de nós adoramos o Senhor como Shri Nishinradeva, outros como Shri Raghunatha de Ram e outros como Shri Gopala Deva. Desta maneira adoramos diversas manifestações de Shri Vishnu. Então eles eram Vishnu Bhattas, né? Há diferentes tipos de mantras, comentário. E o objetivo último da adoração, ou o Pasya Tattva, tem muitas formas diferentes que correspondem a esses mantras. O objetivo último sendo a deidade do mantra, né? Para explicar isto, os Vaishnavas falam este verso que começa com Shri Nishinha. Eles dizem: a forma de 4 braços de Shiva, as formas de 4 braços de Shri Vishnu são inumeráveis. Nós adoramos todas essas manifestações de Shri Vishnu, tais como Shri Nishinha, Shri Ram, Shri Gopal, Matsya, né, que é a encarnação de peixe, Kurma, a encarnação de tartaruga, Varaha, a encarnação de javali, e Vamana, a encarnação de Brahmana. Então, agora quem toma a palavra é Parishit Maharaj. Ele fala: Shri Parishit Uvacha Tato Saulajito Vipro Prichatsa Prashrayam Muda Kutova Satiki Driksa Kamvatam Datum Ishvaraha. Shri Parishit disse: ó mãe, ouvindo isto, o Brahmana ficou embaraçado, ficou assim, me envergonhado. De uma forma humilde e em deleite, ele perguntou: onde mora Parameshvara, o seu Senhor adorável? Como é a forma dele? E que benefício ele pode conceder? Então, muito humilde, né? Apesar de ignorante, muito humilde. Ignorante, mas não burro. Ignorante, mas não bom. Aí Shri Parishit diz: depois de ouvir daqueles Vaishnavas, o Brahmana humildemente perguntou: em que cidade ou aldeia mora a sua deidade adorável, ou a sua Upasya Deva, Vishnu? Que forma ele tem e como ele é? Como é que é a sua aparência? Que tipo de benefício ou riqueza, ata, ele pode otorgar? Nessa pergunta, o Brahmana quer saber qual é a capacidade que o Senhor tem de conceder benefício, porque assim ele terá conhecimento da opulência de sua deidade adorável, Aishwarya Gyana, ou da deidade adorável daqueles Brahmanas. Outra leitura da fala dele transmite a ideia de que todo bem ou substância é obtida apenas pelo poder do Senhor Supremo. E também ele já tinha aquele registro, que ele esteve em Kashi antes, e ele já tinha descoberto que em Kashi vivia uma deidade adorável de Mahadeva. Então ele queria saber onde que essas deidades moravam também. Aí, agora os Vaishnavas vão dar outro kata para eles, para o Brahma, de algumas páginas. Alguns versos. E vão começar assim: Shri Vaishnava Ucho. Quanto for 7:30, sabia? Por favor. 8:30, aliás. Então, aí os Vaishnavas falam assim: Sada Sarvatra Vasati Bahischantas Chasa Prabhu Kashtin Na Sadishastena Katanchit Vidate Kochi.
os Shri Vaishnavas disseram: Nosso Senhor não é restrito a lugar, tempo e meta. Deixa eu ver meta aqui, não sei. E assunto ou matéria, acho que aqui no caso seria matéria, lugar, tempo e matéria. Ele sempre existe em toda parte, ele mora dentro e fora de tudo. Não há como encontrar em parte alguma alguém que se iguale a ele. Então, comentário de Srila Sanatana Goswami. Este verso que começa com Sada Sarvatra é a resposta dos Vaishnavas à pergunta do Brahmana sobre onde mora o Senhor Supremo. Eles dizem: o nosso Senhor e amo, Shri Vishnu, estando além dos limites de tempo, lugar e matéria, é onipenetrante, onipresente. A pergunta, como ele é respondida com a frase que começa com Kashtit. Eles dizem: nosso Senhor não se assemelha a nenhum objeto de nenhuma forma deste mundo. Além disso, uma vez que ele é onipresente, ele sempre existe dentro e fora deste mundo que é feito de prapancha, 5 elementos. Aí eles continuam respondendo as perguntas do Brahma. Sarvantaratma Jagat Ishwareshwaro Yat Sachidananda Ghano Manoramaha Vaikuntha Loki Prakata Sadavaset Yaseva Kevya Swanapipraya Chati. Ele é a super-alma dentro de todos os seres vivos e é inclusive o controlador de Brahma e dos outros controladores do universo. Por natureza, ele é a personificação absoluta de eternidade, conhecimento e bem-aventurança. Com suas qualidades, sua beleza e assim por diante, ele atrai a mente de todos. Manorama. Ele eternamente reside em Vaikuntha, o reino transcendental, e se dá inteiramente, mesmo a sua própria alma, a todos os seus devotos rendidos. Comentário. O Brahmana talvez expresse uma dúvida. Aí tem um detalhe que Srila Gurudeva revelou no prefácio ao livro. Ele diz que o estilo do comentário de Srila Sanatana Goswami sempre vai ser assim. Ele apresenta uma dúvida e a refutação da dúvida. Ou seja, um argumento e uma refutação. Argumento e refutação. E ele localiza dentro do próprio verso que é citado, ou que é falado, na obra ele localiza tanto o argumento como a refutação. Então aqui o argumento ou a dúvida é, mesmo que seja um fato que ele é onipresente, se alguém não tem conhecimento específico sobre ele, como pode alguém possivelmente se ocupar em serviço devocional a ele? Uma pergunta interessante, né? Deu para acompanhar a pergunta? O Brahma está falando assim, mesmo que seja um fato que ele é onipresente, então ele está dizendo assim, eu aceito que ele é o Senhor Supremo, ele é onipresente. Mas se a gente não tiver conhecimento específico a respeito dele, como poderemos ocupar-nos em serviço devocional a ele? E aí, por isso os Vaishnavas falam esse verso que começa com Sava Antaratma. Eles dizem que ele é a super-alma que mora dentro de todos os seres vivos, no coração de todo mundo. Desta maneira, os Vaishnavas falam da opulência interna do Senhor. Agora, eles descrevem a sua impressionante opulência externa, dizendo que ele é o controlador supremo, Jagadishvara, significando que ele é o amo supremo até do controlador universal, que é Brahma, e dos outros. E deste modo, ele desfruta de uma opulência que é superior ainda a destes devas, né? Brahma e os outros. Os Vaishnavas anteriormente, no verso 65, tinham explicado que a Swarupa do Senhor, ou seja, sua forma ou natureza espiritual, é a personificação concentrada de Parabrahman, a suprema verdade absoluta. A palavra Manorama, significando encantadora para a mente, indica
ou encantador para a mente, indica que ele também é a morada de super excelentes qualidades, amorosidade, doçura, madura e assim por diante. E o Brahma, novamente, talvez tenha uma reputação, que também está embutido no verso. Como é possível que a super-alma, que é uma personalidade tão escondida, obviamente possuir opulência e assim por diante? E onde os devotos vão para ver a super-alma? Em resposta, os Vaishnavas falam as palavras que começam como Vaikunta, descrevendo as características extraordinárias da residência do Senhor em Vaikunta. Porque o que está na tela da mente desse Brahmana? Que ele sabe, ele já aprendeu com o Senhor Shiva, e pela experiência de cantar o Gopal Mantra, que existe um mantra, existe a deidade no mantra e existe um lugar onde essa deidade é adorada, o lugar sagrado onde essa deidade preside. Então ele está sempre usando isto como referência. Para a pergunta do verso 64, que riqueza ou benefício pode ele conceder aos devotos, os Vaishnavas respondem com a linha do verso Ya Sevakebhya Swam Api Prayachati. Ele chega a conceder o seu próprio eu em caridade a seus devotos. Então é Sevakebhya, seus sevakas, né? Swam Api, Swam, seu próprio eu, Prayachati, ele consegue. O significado de Api, que quer dizer também ou mesmo, nessa declaração, é que, para não falar de Chaturvarga, que são as 4 metas da vida material, que são Dharma, Artha, Kama e Moksha, não são? Dharma é religiosidade. Artha, nesse contexto, desenvolvimento econômico, riqueza material. Kama, o sentido. E Moksha, liberação. Então, o significado dessa palavra é que, para não falar desse Chaturvarga, o Senhor concede a seus devotos devoção a Ele mesmo, Bhakti, e também residência no mundo espiritual de Vaikunta. E mais, e no termo Prayachati, que significa concede, outorga, o prefixo pra indica que ele chega a conceder o seu próprio eu em caridade a seus sevakas. Isto revela que os relacionamentos entre ele e seus servos são desprovidos de shyness, vergonha, não, timidez e formalidade. Pelo contrário, eles são supremamente bem-aventurados e continuam a praticar o seva deles completamente e sem interrupção. Então, assim, Srila Sanatana Goswami Pada, Srila Gurudeva, eles estão focalizando a verdade deste tato aqui. Então, está falando, por exemplo, os Vishnu-bhaktas que adoram Krishna e Vaikunta, eles não têm nem timidez, nem formalidade. Mas eles depois, à medida que eles forem revelando, à medida que o País Maharaj for revelando as verdades de outros Dhammas e de outros Istadevas, de outras deidades adoráveis, a gente vai ver que aqui existe Aishwarya. Shruti Smriti Stuyamanaha Kenasya Mahimochatam Tadatra Vachamanani Puranani Mohoshinu. Quem pode narrar as glórias do Senhor, que é glorificado nos Shrutis e nos Smritis? Por isso, simplesmente fica aqui e regularmente ouça as explicações dos Puranas e outras escrituras dadas pelos Vaishnavas. Então isso é outra coisa que ele vai perceber, o Brahmana. O lugar sagrado que ele for visitar, naquele lugar, as pessoas que moram ali, praticam sadhana ali, elas estão satisfeitas com aquela prática que elas fazem. E por isso elas vão sempre chegar para ele e falar, não, fica aqui, esse aqui é o grande destino, é onde você tem que estar mesmo para você adorar, ainda mais a partir de agora que ele está começando a ter o darshan de diferentes Vaishnavas, com suas diferentes deidades adoradas.
Aí o comentário. O Brahmana pode ainda perguntar ou pedir, por favor, descreva especificamente as outras qualidades e características singulares do Senhor Supremo. Em resposta, os Vaishnavas falam este verso que começa com Shruti. Eles dizem, todos os Shrutis, os Vedas e os Smritis, a literatura védica suplementar, efusivamente cantam as glórias do Senhor. Mas nenhum deles pode alguma vez descrevê-las por completo. É como tem aquele verso que diz, né, que mesmo Ananta Shesha com suas limitadas boquinhas não consegue narrar plenamente os passatempos de Gora Hari e os passatempos de Krishna. Todavia, também é verdade que é apenas através dos Shrutis e dos Smritis que ele pode ser glorificado. Por isso, como posso eu descrever a sua verdadeira magnificência? Então, para enfatizar esse assunto, na última metade do verso, que começa com Tadatra Vatyamana Ani, os Vaishnavas instruem ao Brahmana assim, fique em Prayag, que é Tirtharaja, o rei de todos os lugares sagrados, e continuamente ouça explicações dos Puranas que revelam as glórias de Shri Vishnu. Aí continuando, ele continua dando instruções, né, falando Katha para o Brahma. Madhavam Nama, aqui Nama não é Nama, de referência. Madhavam Nama Chalokya Pratirupam Jagat Prabho Tato Chiradidam Sarvam Param Cha Yasyasi Swayam. Além disso, você deve contemplar Madhavadeva, que é a forma exata do Senhor do Universo inteiro, Jagat Prabhu, e prestar-lhe reverências. Se você fizer isso continuamente, rapidamente, você chegará a entender todos estes assuntos. Comentário de Srila Sanatana Goswami, Srila Gurudeva. Os Vaishnavas dizem, tenha o darshan da deidade de Shri Madhava, que é a réplica exata de Shri Vaikunthanatha, o Senhor do Universo, e repetidas vezes se prostre diante dele. Você só poderá receber o darshan de Shri Madhava ouvindo e meditando nos assuntos relativos a ele. Dessa maneira, você pessoalmente perceberá tudo em relação às glórias dele, muito além, inclusive, do que nós tenhamos ou não tenhamos narrado. Tudo meio cantadinho. Aí, os Vaishnavas responderam as perguntas do Brahmana. Aí, Parish Maharaj continua a narrar para o Tara dele. Tata Shimadavam Viksha Namam Stasmi Vyachasta Saha Sarupyam Swajape Chintya Mana Devasya Kinchana. Shri Parish diz, depois disso, segundo as instruções dos Vaishnavas, o Brahmana teve o darshan de Shri Madhava e prostrou-se diante dele. Ele observou que a deidade de Shri Madhava tinha uma aparência semelhante ao seu Shri Madani Gopal Deva, a quem ele vira na hora de cantar o seu mantra. A quem ele via na hora de cantar o seu mantra. Então, quer dizer, foi revelado que ele teve darshan num sonho, mas ele também, segundo está dito aqui, né? Chintyamana. Pelo menos as tantas que ele via, né? A deidade na hora que cantava o mantra. E o comentário diz, depois disso, de acordo com as instruções dos Vaishnavas, o Brahmana foi ver Shri Madhava, prestou-lhe reverências e assim por diante. Ele ficou deleitado de perceber, de reparar, que o rosto, os olhos e outros aspectos de Shri Madhava eram semelhantes àqueles de Shri Madani Gopal, o objeto de sua meditação, quando ele cantava o seu mantra. Tatra Kinchit Puranam Sa Srinoti Saha Vaishnavai Prayat Artyamana Vividha Vishnu Murtis Chapachati. Dessa maneira, o Brahmana ouvia as porções dos Puranas na companhia daqueles Vaishnavas. Além disso,
ele também tinha darshan de muitas formas de Vishnu que eles adoravam. Comentário: Shiparishi diz: na companhia daqueles Vaishnavas, o Brahmana sentava-se em frente a Shri Madhavadeva em Prayag, o rei de todos os lugares sagrados, e ouvia as conversas, ouvia as palavras dos Puranas que estabelecem as glórias do mês de Magha. A declaração na companhia dos Vaishnavas indica que o Brahmana experimentava bem-aventurança porque ele tinha desenvolvido forte fé ao ouvir aqueles Puranas. Tathapi pratyabhiyam tasyana syadachetasaha madevo jagadishoyam madavo kisatam prabhu. Não obstante, devido à ignorância ainda, o Brahmana não desenvolveu conhecimento completo. Em outras palavras, ele não conseguia entender plenamente a ideia de que o meu Senhor adorável, na verdade, não é diferente de Jagadishvara, o Senhor Supremo do Universo, não é diferente de Shimadava e das deidades adoradas por esses Vaishnavas. Não conseguia dominar esse tattva, né? Então vamos ver o comentário aqui dos nossos Gurudevas. Shiparishi diz: vendo semelhanças entre sua deidade adorável e Shimadava, o Brahmana entendeu que Shimadava é o Senhor Supremo do Universo. Contudo, ele não pôde assimilar que o seu próprio Senhor adorável era o mesmo que Jagadishvara, o mesmo que a deidade de Madhava e o mesmo que a deidade da Suprema Personalidade de Deus, adoradas por aqueles Vaishnavas. Porque ele era ignorante e carecia de discriminação, de viver, né? O Brahmana não podia nem perceber a unidade de todos eles, nem também sondar a ligação transcendental entre eles. Você não está acompanhando? A unidade deles? É que eles todos são iguais, né? Assim, eles são todos Vishnu Tattva. Então, um é a manifestação do outro, que é a manifestação do outro, e assim por diante. Né? Então, por isso que Krishna é chamado de Avatar ali, todos os outros são avataras. O Gurudeva sempre fala que quando Krishna aparece há 5.000 anos em Braj, o que acontece com os avataras? Todos vêm e estão dentro de Krishna, participando da sua lila em Vivana. Da mesma forma, Mahaprabhu apareceu, então, todos os avatares, ele é avatari. Idam savishyati yasham upasya jagadishvara saeva madhavashayam mayanyaha kopi upasyate. Pelo contrário, ele não tinha aquele viver, você lembra de viver? Ele não tinha aquele discernimento, não tinha. Por isso que Srila Bhaktivinoda Thakur escreve aquele livro famoso chamado Bhakti-Tapa Viver. Se você não tem viver, ou Vichara, né, como Srila Govardhana Maharaj falava, você tem que ter Tapa Vichara e Rasa Vichara. Saber fazer o discernimento entre os diferentes tipos de Tapa, qual que está na posição superior a qual outro, né, do ponto de vista do Siddhanta, do Tapa, e também de Ras, Madhurya Ras. E você só vai poder ter esse Tapa Vichara se você se aproximar de um Tapa Vit puro, um mestre espiritual que tem conhecimento de todos esses tapas. Ele vivencia profundamente Tapa Siddhanta e Rasa Siddhanta. Então, pelo contrário, ele sempre pensava: o Senhor adorável destes sábios é de fato o Senhor Supremo do Universo, que também é Shri Madhava. Contudo, a personalidade que eu adoro é a outra pessoa. Ele podia ver que todos os outros eram uma pessoa só, mas que a pessoinha que ele adorava, andando Gopal dia, era outra pessoa. Aí o comentário: Shiparishi diz: ele pensava que a deidade adorável, o Upasya-deva, destes santos Vaishnavas é Jagadishvara, o Senhor Supremo do Universo, e também é Shri Madhava, cujo darshana eu tenho agora aqui. Eu aceito as palavras das pessoas santas como autorizadas a este respeito. Contudo, a personalidade suprema que eu adoro
é outra pessoa. Shankha Chakra Gada Padma Vibhushita Chaturbhuja Nama Devas Tata Kasmat Pratyeta Sa Madhava. Shankha Chakra Gada Padma. O que é? Shankha. Buzo, Chakra, Gada e Padma. Todos nós. Então, a deidade do Senhor Mahadeva, que tem 4 braços, estava decorada com o buzo, o disco, a massa e o lótus. Contudo, está decorada de fogo. Ele está pensando assim, o Brahma, né? Contudo, o meu Senhor adorável não é como ele. Por isso, como pode o meu Senhor adorável ser estimado? Como posso depositar minha fé, a fé que eu tenho na minha deidade adorável, como posso depositar também uma fé estimada? Às vezes é bom ser ignorante, né? Com isso ele está, aos pouquinhos, por essa ignorância dele, por esses argumentos todos essas duas coisas que ele vai levantando, daqui a pouco ele vai ter a glória de se encontrar com o Gopa Kumara. Aí Gopa Kumara vai tirar todas as dúvidas dele, todo tato, todo laço, tudo, contando a história de sua própria vida. O motivo para a aflição do Brahmana está sendo explicado em 2 versos e meio, que começa aqui com Shankha. Nesses versos ele pensa: a minha deidade adorável não tem 4 braços e não é adornada com buzo, disco, etc. Mas Shimadeva tem 4 braços que estão segurando esses símbolos. As escrituras também descrevem as características da deidade de Shimadeva como segue: Gada Shankha Chakrapadmam Vibram Madhava Uchate. Aquele que porta a massa, o buzo, o disco e o lótus é Shimadeva. Uma vez que Shimadeva é diferente do meu Senhor adorável, como posso acreditar que ele é na verdade o meu Senhor adorável? De fato, eu não consigo ter esta fé. Então, a gente pode ver que ele, dentro de toda a sua ignorância, era muito sincero. Nayan Narada Simharda Rupa Dhari Chamat Prabhu Navama Nopyaso Mina Kurma Koladi Rupa Van. Então ele começou a refletir: o meu Senhor não tem a forma de metade homem e metade leão, nem as formas de Vamana, Mina, que é Matsya, né, o nome de Matsya, Kurma ou Vará. Quando fica preto assim não tem problema não, né? Continua. Mas sempre tem alguém que vai botar o dedinho lá. Mesmo que não tenha diferença. Normal, né? Que a tela fica descansando. Então. Comentários de até se paga mais, também toda vez que fica preto. Comentários de Srilasana Goswami Pad e Srila Gurudeva. Pode ser que alguém argumente. No caso, ele está argumentando, né? Meu Senhor adorável pode ser diferente de Shimadeva, mas porque ele é semelhante a algumas deidades que os Vaishnavas adoram, o seu Senhor também é Jagadishvara, o Senhor do Universo. Ou seja, alguém que está argumentando, contra-argumentando o argumento dele, né? Deu para entender? Quer que eu leia de novo? O seu Senhor adorável pode ser diferente de Shimadeva, mas porque ele é semelhante a algumas deidades que os Vaishnavas adoram, o seu Senhor também é Jagadishvara, o Senhor do Universo. E o Brahmana responde em meio verso, que começa com Nayam, dizendo: a personalidade cuja metade inferior parece de ser humano e a superior parece de leão, o Senhor Supremo que assume a forma de Nishina, não é minha deidade adorável. As outras manifestações do Senhor Supremo, tais como Vamana, também não são a deidade a quem eu adoro, porque suas formas são diferentes daquela do meu Senhor. Está mantendo isso? É que nem a história da tesoura, você lembra? Você conhece a história da tesoura? A tesoura e a faca? Que eram dois amigos que viram algum objeto e um disse: aquela faca
estranho aquela faca naquele lugar. E o outro amigo falou assim, como assim faca? É uma tesoura. Aí o outro amigo fala, não, é uma faca. Tem certeza que é uma faca? Eu posso, assim, a minha vista está tão boa que eu consigo ver até a serrinha da faca. Aí o outro fala assim, não, é uma tesoura, eu consigo ver as duas pernoquinhas da tesoura. Aí eles começam assim, na verdade, começam a ficar com raiva um do outro, começa a ter uma briga assim, porque é faca, é tesoura, é faca, é tesoura. Aí começa a ter uma briga mesmo, física mesmo assim, começa a se golpear um ao outro, até que eles caem dentro de um rio. E aí o que diz que é faca começa a afogar o outro que diz que é tesoura. E ele não quer tirar o que diz que é tesoura de dentro da água. Aí ele fala assim, o que você diz? É faca ou tesoura? Aí assim o outro teimosia, até debaixo d'água. Prova não contar essa história. Então ele diz, as outras manifestações do Senhor Supremo, tais como o Vamana, também não são a deidade a quem eu adoro. Já li isso aqui, desculpa. Agora o próximo verso, 75, ele continua falando, ou pensando aqui no caso, né? Napi kodanda pani syad ragavo rajalakshanaha keshanchid esham pujana gopale nastu vasadri. Minha deidade adorável também não é Shiradava, que é dotado de sinais de realeza e que porta arco na sua mão. Contudo, o meu Senhor certamente se parece com Gopala Deva, que é adorado por alguns dos Brahmanes, dos Vaishnavas aqui presentes. Aí agora finalmente viu. Com Gopala Deva ele parece, né? Aí o comentário é, alguém pode dizer, certamente Sri Raghunatha deve ser a sua deidade adorável, porque sua forma se assemelha àquela do seu Senhor. Mas o Brahmana responde, não, minha deidade adorável, ela não carrega um arco, nem se senta num trono real, rodeado por sinais régios como um guarda-chuva branco, uma chamara. Por isso Shiragava também não é minha deidade adorável. E aí pode ser que alguém diga para ele, uma vez que a sua deidade adorável se parece com a forma de Shigopal, que é adorado por alguns dos sábios aqui, então o mesmo Senhor do Universo é de fato o seu Senhor adorável. E os Brahmanas respondem no meio verso que começa com Keshanti, dizendo, ele se assemelha sim ao seu Senhor adorável até certo ponto. Aqui a palavra vá, significando ou, indica que a dúvida do Brahmana ou a sua incapacidade, indica a dúvida do Brahmana ou a sua incapacidade de apurar a semelhança entre aquelas deidades. Aí ele continua pensando, Brahmana, ele é bom de pensar, né? Manithapi madhyo yamna bhave jagadishvaraha nasi tal lakshanam magha mahat miado shutam hiyat. Aí tem um detalhe aqui que é revelado, né, que esses brahmanas adoram também o mês de Magha. Eles adoram formas de Vishnu no mês de Magha. Ao passo que a gente podia Vaishnava adoram Srimati Radha no mês de Magha. Ou Krishna no mês de Purushottama. Ou no mês de Damodara também. Contudo, o meu Senhor adorável não parece com Jagadishvara. Pela narração no Magha Mahatmya e outras escrituras, eu ouvi sobre as características do Senhor do Universo e meu Senhor não as tem. Comentário. O Brahma diz, contudo, minha deidade adorável não parece com Jagadishvara, porque ele não tem as características do Senhor do Universo que eu ouvi falar no Magha Mahatmya, a descrição das excelências do mês de Magha. O Magha Mahatmya do Padma Purana, o Tarakanda, afirma. Então, o Magha Mahatmya é uma seção do Padma Purana. Ele afirma assim, Tamdista Garudarudham Pratyagra Jaladachalim Chaturbahum Vishalacham Sarvalankara Bhushitam. A Suprema Personalidade de Deus, Jagadishvara, monta em Garuda a sua águia carregadora, Eagle Carrier, como seria voa?
sua águia móvel não faz sentido, mas enfim. A sua tez é escura como uma nuvem de chuva. 39, por terminar esse comentário. Ele tem 4 braços e olhos grandes. E todos os membros do seu corpo são adornados com variedade de ornamentos. Além disso, Brahma Daya Surasarve Yogina Sanakadaya Tom Sachad Katum Ichanti Siddhas Cha Kapiladaya. Brahma e os outros semideuses, Sanaka e os outros yogis, e Kapila e os outros místicos perfeitos, todos desejam ter o seu darshan, o darshan de Madhavadeva. A palavra Adi, no verso original, denotando além do Magga Mahatma, também se refere às glórias de Prayag e outros lugares sagrados descritos no Skanda Purana. Então a gente parou na metade do pensamento do nosso querido Brahmana de... Ele vai pensar mais 2 versos, mas a gente para aqui, né, para hoje. Alguma pergunta, alguma dúvida? Quando terminar de pensar. Mas assim, os comentários fazem a leitura bem clara, né? Eles vão com esse sistema de dar, que é o mesmo sistema que Srila Vishnu Chakravarti Thakur usa no seu comentário a Bhagavad Gita, né? Ele apresenta um argumento e ele próprio refuta o argumento. Quer cantar só um pouquinho? Pode fechar? Mas pode ligar, né?
Parikama Joy, que é o evento mais auspicioso de todos os eventos mais auspiciosos, de todos os eventos mais auspiciosos, porque a gente tem a oportunidade de visitar todos os lugares sagrados relacionados aos sapatemplos de Shri Gaurahari, em Navadvip Dham, sob a orientação do nosso querido Guru Maharaj, Srila Bhaktisiddhanta Narayana Goswami Maharaj, e dos seus sábios, seus sannyasas queridos, né? E dos outros Vaishnavas na Índia. E o que a gente tem feito todo ano aqui na Shri Gaurabani Gurdamata, a gente lê do Shri Navadvip Mahatmya, não, Shri Navadvip Parikama. Os dois, que são dois livros escritos por Srila Bhaktivinoda Thakur. Não? O Parikrama é de Gurudeva. O Parikrama é de Srila Gurudeva. Ele faz compilação de vários textos que vão falar sobre as glórias de Navadvip Dham e as glórias dos lugares sagrados relacionados ao templo de Mahaprabhu. Então a gente vai ler, em cada dia a gente vai procurar cobrir o maior número de lugares sagrados visitados pelos sadhus na Índia, pelos Vaishnavas e Vaishnavis. Vai projetar. Vai projetar as fotos lindíssimas desses lugares sagrados para gerar udipana, estímulo para os devotos fazerem seus sadhanas. Então, assim, é imperdível. E claro que esse parikama combina com Shri Gaur Purnima, o dia do aparecimento acidental de Gaur Sundar. Né? Então, todos são convidados a comparecer. Se vocês não estiverem no Rio, vocês podem comparecer virtualmente, mas se estiverem no Rio, pelo amor de Deus, venha ao templo. Glorificar Mahaprabhu está aqui, mostra Mahaprabhu para ele. Vai ter outro estímulo. Mahaprabhu está diretamente presente aqui, dando toda a sua misericórdia, o seu doce sorriso, distribuindo Prema Nama Sankirtana para todos nós. Então, Prema Nama